Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Cristo estejam conosco hoje e sempre. O tema da noite de hoje é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Eu sou Rosane Frise, uma trabalhadora aqui da casa, e eu gosto de dizer que sou uma aprendiz, tanto na vida quanto desta doutrina linda que é o Espiritismo. O capítulo 11, ele é bem grande e ele traz preciosas lições sobre a lei do amor, sobre os maiores mandamentos de Deus, sobre egoísmo, fé e caridade. Mas hoje a nossa reflexão ela se concentrará nessa máxima que diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo e fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós. Allan Kardec refere no Evangelho que essa é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os nossos deveres para com o outro. Bem simples de entender. Se eu me amar, se eu respeitar e amar o próximo, e fizer ao próximo o que eu gostaria que o outro fizesse a mim, todos os problemas do mundo estariam resolvidos. Simples assim. Vocês não acham? Quando adotarmos este mandamento de Deus como regra de conduta da nossa vida, não haverá mais discórdia, nem guerras, nem discussões. Haveria harmonia e nós, com certeza, poderíamos viver num mundo fraterno, de amor e bondade. A prática dessas máximas, amar a si próprio e ao próximo e fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse, auxilia na destruição do orgulho e do egoísmo, que nós bem sabemos que são duas chagas da humanidade. E por que nós ainda não conseguimos fazer isso? Justamente porque eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa e não me permito amar o próximo. Por quê? Porque eu penso que ele não merece o meu amor, o meu respeito e o meu carinho. E mais ainda, será que eu estou fazendo a primeira parte desse mandamento? O que esse mandamento diz? Que eu devo amar o próximo como a si próprio. Será que eu me amo? Eu tenho certeza, se alguém nos perguntasse isso, a resposta da maioria seria sim, eu me amo. Mas e se perguntar, de que forma você se ama? Quantas maneiras de se amar a gente conseguiria citar? Eu trouxe para a nossa reflexão 10 maneiras de amar nós mesmos, orientadas e que constam no livro Paz e Renovação, psicografado por Chico Xavier, e são maneiras citadas, então, por André Luiz. Achei bem bacana e trouxe para compartilhar com vocês. A primeira delas, ele diz o seguinte: disciplinar os próprios impulsos. Nós cometemos ainda muitos excessos no falar, no comer, no pensar, no dirigir, no julgar. Falamos mais do que precisamos, comemos mais do que precisamos, nossos pensamentos são desordenados. Julgar, então, a todo momento estamos julgando. Julgamos a roupa que o nosso colega usa, o que ele fala, o que ele deixa de falar. Que possamos aprender a dominar esses nossos impulsos. Uma linda forma de se amar. A segunda maneira citada por André Luiz nesse livro diz o seguinte: trabalhar a cada dia produzindo o melhor que pudermos. Sabemos que o trabalho dignifica o homem. Só que aqui ele não fala somente do trabalho físico, material, e sim também da nossa transformação moral. Que estejamos preocupados com a nossa transformação moral. Outra forma de se amar. A terceira maneira citada é atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Aquela velha expressão, faço o que eu faço,
que eu falo e não o que eu faço, já está ultrapassada. Tentem ensinar os filhos com essa máxima. Será que vai dar certo? Não dá. Se eu disser não beba e não fume, e eu beber e fumar, será que o meu filho vai beber e fumar? Ou vai ouvir o que eu estou dizendo? Ele vai seguir os meus passos. Ele vai seguir o que eu estou fazendo. Então, que possamos ser exemplos dos nossos conselhos, dos conselhos que nós entregamos e fizemos aos outros. Lembrando que aqui esses conselhos não são meus, tá? São de André Luiz, um ser espiritual bem mais evoluído. Eu só estou compartilhando. Eu sou um ser bem perfeito e também buscando evolução e querendo ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, estou trazendo e compartilhando com você, só para fazer um adendo. A quarta maneira citada foi aproveitar, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Quando aprendermos a nos amar de verdade, a humildade vai fazer parte de nós. Então, nós podemos divergir do outro e mesmo assim respeitá-lo. E quando formos criticados, que ao ouvir, ouvimos isso com o desejo de aprender. Outra linda forma de amar a si e amar ao próximo. A quinta maneira citada no livro é esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. O esquecimento das faltas alheias é necessário para que nós não tenhamos nenhuma perturbação dentro do nosso coração, para que a gente tenha paz. O perdão é necessário sempre. Como Jesus respondeu a Pedro, quando questionado quantas vezes devo perdoar o meu irmão, o que Jesus respondeu? Não te digo que até 7 vezes, e sim 70 vezes 7, que deverás perdoar o seu irmão. Até mesmo porque nós também falhamos. Nós também precisamos do perdão do outro, do perdão do nosso próximo. Mas uma linda forma de se amar e amar o próximo. A sexta maneira citada é evitar a conversações inúteis, a famosa fofoca. Eu trago outra mensagem de Jesus que ele diz que não é o que entra na boca do homem que o contamina, que o torna impuro, e sim o que sai da boca. Porque o que sai da boca está dentro do seu coração. Ou seja, uma maneira bem simples de se amar é ficar longe de fofocas. A sétima maneira, receber no sofrimento o processo de nossa educação. Que possamos aprender a lição que esse sofrimento está me trazendo. Que eu possa enxergar a forma com que isso vai contribuir para o meu crescimento, para o meu melhoramento. Que eu possa me questionar o que eu devo aprender com essa fase difícil que eu estou passando na minha vida. Com essa doença que eu estou enfrentando, com essa doença que está na minha família. O que eu devo aprender com isso? Dessa forma a gente estará se acolhendo e se amando. A oitava maneira citada é calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Essa eu acho que é moleza para todo mundo, não é? O nosso orgulho e o nosso egoísmo vencem quando pagamos o mal com o mal. Aqui eu vou utilizar um conselho que Emmanuel dava para Chico em algumas ocasiões. Ele dizia, quando não tiver uma palavra que construa, feche a boca. Ou seja, o silêncio também é um ato de caridade. Não tenho complementação para essas duas frases. A nona maneira citada por André Luiz diz o seguinte, ajudar aos outros sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Ou seja, fazer o bem sem olhar a quem. E quando o fizer, não espere uma recompensa ou a gratidão. O faça de todo o coração. Como Jesus dizia, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita está entregando. Então que possamos simplesmente fazer
essa caridade ou fazer esse ato de amor que é a ajuda ao próximo. Mais uma linda forma de amar a si e amar ao próximo. E ele complementa, então, essas 10 maneiras citadas no livro, dizendo o seguinte: repetir as lições edificantes tantas vezes quantas fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar, colocando a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Ou seja, todas as outras maneiras citadas, que a gente possa repeti-las diariamente e muitas vezes, com acertos, em alguns momentos com desacertos, porque nem sempre a gente vai acertar. Mas que possamos persistir na senda do bem, na vontade de se amar e fazer o bem para o próximo. Porque quanto mais nos amarmos, melhor nós estaremos. E com mais facilidade amaremos o próximo. Entenderemos o nosso próximo. E quem seria o próximo que Jesus diz que devemos amar? Será que realmente é aquele bem próximo de mim? A minha família, meu filho, meus amigos próximos? Será que é só esses que eu devo amar? E aquele que me fere, que me magoa, que briga comigo? Será que esse eu também preciso amar? Esse é um pouquinho mais difícil. Talvez eu não consiga amá-lo imediatamente. Mas se eu não sentir raiva, rancor dele, já é um grande passo que eu estou dando. Porque a gente precisa lembrar que esse que me feriu, que me magoou, tem o seu coração ferido e magoado. Talvez ele já sofreu muito com outras pessoas e ele precisa da minha atenção. Ele não sabe entregar outra coisa senão isso. Então, essa pessoa é uma das que mais precisa do meu amor, da minha compreensão. E Deus diz que nós precisamos amar sem distinção. Outro detalhe também que a gente precisa lembrar, que nós também somos o próximo de alguém. E como eu estou agindo como próximo de alguém? Será que eu sou um próximo fácil de ser amada, de ser amado? Ou sou aquele irmão que causa um pouco de dificuldade ao outro para me amar? Que nós possamos nutrir amor, respeito por nós em primeiro lugar. Amor próprio é fundamental. Somente assim eu estarei apta para amar o outro. Primeiro eu preciso me amar. E quando nos amarmos de verdade, com mais facilidade amaremos os demais. Então que nós sejamos um próximo amoroso e gentil. E que possamos fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós. Que a gente possa partir dessa premissa. Assim, estaremos cumprindo com muito mais facilidade esse mandamento de Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Eu finalizo com uma pequena frase de Joana de Ângeles que diz o seguinte: ama pelo caminho quanto possas, plantas, animais, os homens, e te descobrirás no final amando a Deus. Que assim seja.